Olá, vamos fazer uma questão bem criativa que envolve, vamos dizer assim, três conteúdos. Envolve a parte de refração com o chamado dióptro plano, envolve também a parte de lentes esféricas e espelho convexo. Então o cara foi bem criativo para juntar três conteúdos numa questão só. A gente vai resolvendo por etapas, tá? Essa figura é uma figura bem que será utilizada em vários momentos durante a resolução. É dito que esse meio na qual essa lente foi colocada é um meio que é água. E aí, o índice de refração da água, ela vale 1,3, beleza? Então, vou escrever aqui, ó, N igual a 1,3. Já esse líquido aqui, ó, ele tem um outro valor de índice de refração. O índice de refração desse líquido é 1,5. Então, ó, vou chamar de N'. N' igual a 1,5. Esse ponto aqui, que eu posso imaginar como sendo uma manchinha, quando a gente estuda dióptro plano, a gente sabe que a profundidade aparente de uma piscina, ela é mais rasa do que realmente é. Então, se eu tenho um objeto aqui, ó, a uma distância h, para quem está aqui fora, vai enxergar uma distância menor, que eu vou chamar de hzinho. E essa relação entre hzinho e h está associada a esses índices de refração, tá? Do meio na qual está o observador e no meio na qual encontra-se o objeto propriamente dito. Então a relação de dióptro plano é Hzão está para Nzão, assim como Hzinho está para Nzinho. Então a gente vai aplicar isso nessa primeira etapa, considerando esse aqui, ó, como sendo o nosso dióptro plano, beleza? Então, ó, esse dióptro plano, ele tem de verdade, não é, um valor de altura, Hzão, que é 30 centímetros. Mas para o observador que está aqui, ó, ele vai subir, né? Então essa distância vai ficar menor, que é o meu Hzinho. Quem é esse meu Hzinho? Só que o índice de refração dele, ó, que é o Nzão, é 1,5, e o outro índice de refração aqui, ó, onde encontra-se, né, o nosso observador, é 1,3. Então bora descobrir esse Hzinho? Então vai ficar, ó, 30 está para 1,5, assim como Hzinho está para 1,3. Então essa divisão aqui, ó, ela dá 20, 20 vezes 1,3 vai dar 26 centímetros. Guarda aí. Então essa, vamos dizer assim, é a primeira etapa da nossa questão, que é justamente essa parte de dióptro plano, beleza? Então resolvida essa primeira etapa. Agora, essa imagem aqui vai servir de objeto para essa lente. Que distância essa imagem aqui, que vai servir de objeto para essa lente, está? Vai estar Hzinho, que foi 26, mais esse 34. Então, ó, vamos agora fazer essa parte de lentes, e essa distância é a distância do objeto, né? Essa imagem vai servir de objeto para essa lente, de tal maneira que esse DO, ele é a soma desse 34 mais esse Hzinho que a gente achou, que foi 26. Então, esse DO, ele vale 60 centímetros. Beleza. Ó, tem que ter também aqui um certo cuidado. Como essa lente tem ar dentro dela, que é N igual a 1, e a água tem N igual a 1,3, apesar dela ser borda grossa, a gente considera que ela é uma lente convergente, já que o índice de refração dela é menor do que o meio na qual ela se encontra. Então, vamos agora descobrir aonde vai se formar a imagem que está associado a esse F' aqui, que a gente chamou de objeto. Então, 1 sobre F é 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Esse DO é essa soma que foi 60. E o foco? Será que a gente tem o foco? Ele diz, ó, que o módulo, porque ele queria que a gente sacasse que
aqui é uma lente convergente, então o foco é positivo. Se fosse uma lente divergente, o foco seria negativo. Mas o valor é 30, beleza. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1 sobre f, mas o f é 30, por ser convergente, esse foco ele é positivo. Então, bora descobrir aonde vai se formar a imagem. Então, ó, se a gente jogar esse 1 sobre 60 para o outro lado e a gente tirar o mínimo aqui, ó, vai ficar 2 menos 1, então a gente descobre o valor de DI. Esse DI, quando a gente faz meio pelos extremos, ele vai dar 60 centímetros. Então, a imagem vai se formar aqui, ó, a 60 centímetros. Mas se esse valor é o valor do DI e isso vale 60 centímetros, essa imagem vai servir de objeto para esse espelho convexo. E ela vai estar a uma distância, como tudo isso é 100, ó, então 60 para dar 100, isso aqui é 40 centímetros. É a próxima etapa da questão. Isso aqui, ó, foi a segunda etapa, que foi o cálculo associado à lente. Agora a gente vai pegar esse objeto que encontra-se a 40 centímetros deste espelho convexo. Se é espelho convexo, tem que lembrar que o foco é negativo, beleza? Foco negativo por ser um espelho convexo. Então ele deu para a gente o raio. Olha aqui o raio. Ele falou que o raio vale 20. Ah, professor, se eu tenho o raio é o dobro do foco. Se o raio é 20, é verdade que o foco é 10. Mas como o espelho é convexo, eu tenho que escrever que o foco é menos 10. Mas isso aqui, ó, representa a posição do objeto. Do objeto ao espelho, a gente tem 40 centímetros. Então, nós temos que o DO é 40 centímetros. Aí, com isso, a gente vai descobrir o DI. Maravilha! Então, bora jogar na equação. 1 sobre F é 1 sobre DO mais 1 sobre DI. 1 sobre 10, mas tem que botar o sinal negativo, já que é um espelho convexo. 1 sobre 40 mais 1 sobre DI. Bora lá, fazer esse cálculo aqui, ó. Então, menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 40 é igual a 1 sobre DI. O mínimo aqui é 40, então aqui vai ficar, ó, menos 4, menos 1. Então, quando a gente fizer essa continha, 40 dividido por 5, esse DI ele é menos 8 centímetros. Menos 8 centímetros é dizer que se forma aqui atrás, ó, a uma distância, então, de 8 centímetros. Isso é o nosso DI. E a pergunta que é feita é, qual é a distância do DI até esse ponto F? Ah, professor, é somar tudo. É verdade. Mas o que é somar tudo? É esse 8 aqui, não é? Que a gente vai somar, mais a distância do espelho à lente, que é 100, mais a distância da lente até a chegada do líquido, que é 34, mais a distância do início do líquido até o ponto F, que é 30. Então ele quer essa soma. Isso daqui, ó, tá dando 164 e 164 mais 8, 172 centímetros é a nossa resposta. Então, eu diria que foi uma questão brilhante porque ela juntou 3 conteúdos em um só. Beleza? Valeu!